Neste vídeo, um estudo sobre a diferença entre o dom de línguas e as línguas como sinal. Este texto foi escrito pelo missionário sueco Eurico Bergsten e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março do ano de 1960. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. E começaram a falar em outras línguas. Atos 2 e 4. Neste estudo da Bíblia, meditaremos num assunto que, através de todos os tempos, tem levantado discussões e divergências doutrinárias, isto é, o dom de línguas. Muitos a têm combatido e ainda verberam contra ela, mas o testemunho da Palavra de Deus e a nossa experiência pessoal confirmam em nós o magnífico valor dessa realidade espiritual. Não é falar em uma língua de certo país previamente aprendida. Se assim fosse, este dom nada teria a ver com o Espírito e as suas operações. Qualquer blasfemo ou ateu pode aprender uma língua de qualquer país. O dom de língua é falar inspirado pelo Espírito Santo numa língua não entendida por aquele que fala. Falar em línguas estranhas é falar uma verdadeira língua, um idioma dos anjos ou dos homens. É a manifestação da operação do Espírito de Deus. Ele concede ao espírito do homem louvar a Deus em idioma não entendido ou sabido através desse dom. O seu espírito é edificado, pois tem falado com Deus em íntimo contato com Ele. No dom de línguas, verificamos duas diferentes manifestações. A palavra de Deus mostra claramente que falar em línguas estranhas é sinal notório de recebimento do batismo no Espírito Santo, mas que também se manifesta como um dom espiritual e, nesse caso, sempre acompanhado de outro dom, isto é, o da interpretação, a fim de que a igreja compreenda a mensagem ouvida. É de grande importância bem entendermos as diversas manifestações do dom de línguas à luz da palavra de Deus, pois assim não teremos dificuldades no uso desse dom, nem na interpretação de suas manifestações. Se observarmos atentamente a palavra de Deus, verificamos que justamente neste ponto a igreja em Corinto não tinha boa orientação. Não tinha notado que as línguas estranhas, como o sinal do batismo no Espírito, não se destinavam à edificação da igreja, mas era uma fala para com Deus. Isso deu motivo a que Paulo escrevesse suas instrutivas explicações em 1 Coríntios 12 e 14, restabelecendo assim a ordem espiritual alterada. Vejamos o que caracteriza as diversas formas de operação do dom de línguas e como devem ser usadas. O dom de línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo. Lembremos inicialmente que esta forma de línguas estranhas é dada a todos os que recebem o batismo no Espírito Santo. Sei perfeitamente que esta afirmação é e continuará sendo entre muitos evangélicos um motivo de debates. Sem condenar aos que divergem de nossas opiniões,
queremos chamar a atenção dos leitores para o fato de que em todos os exemplos da Bíblia sobre o batismo com o Espírito Santo, podemos tirar a supracitada conclusão e prosseguir a sustentá-la. Nunca traz vantagem alguma em ceder que diz respeito à palavra de Deus para agradar a quem quer que seja. Quando o Espírito Santo pela primeira vez desceu sobre os apóstolos, segundo a promessa, Atos 1 e 4, todos falaram em línguas estranhas, Atos 2 e 4. E observamos que quase todas as vezes que o médico Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, relata o batismo com o Espírito Santo e suas manifestações, fala das línguas estranhas como alguma coisa que todos receberam. E nos lugares em que não diz textualmente que houve línguas estranhas, também não afirma o contrário, mas, pelo contrário, observa que em Samaria houve um sinal externo do batismo com o Espírito Santo, visto pelo mago Simão, Atos 8, 14 ao 18. Em Atos 9,17, quando se diz que Saulo foi cheio do Espírito, é verdade que nada se diz sobre ter ele falado em línguas estranhas, mas posteriormente ele mesmo diz que o fazia mais do que os outros, 1 Coríntios 14, 18. Possivelmente começou a falar em línguas desde o seu batismo com o Espírito Santo, pois alguma vez há de ter sido a primeira. Jesus afirma que o falar em línguas estranhas é um sinal para os que creem. Marcos 16, versículo 17. Os que descreem desta realidade não precisam, pois, preocupar-se. Enquanto permanecerem em dúvida e em incredulidade, nem serão batizados com o Espírito Santo, nem falarão em línguas estranhas. Notamos ainda que as línguas estranhas, como sinal, são uma fala dirigida somente a Deus e que não precisa ser interpretada por não se destinar à igreja. Está escrito em 1 Coríntios 14 e 2. O que fala línguas estranhas não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém a entende. O mesmo encontramos em 1 Coríntios 14 e 28. Por não ser inteligível, as línguas estranhas não edificariam a ninguém se fosse dirigida à igreja. 1 Coríntios 14, do 6 ao 11. Da mesma forma, se os de fora encontrassem a igreja reunida e todos falando em línguas estranhas, não teriam edificação ou exortação, mas os considerariam loucos. 1 Coríntios 14, 23. Tudo isto, porém, é evitado se compreendermos que as línguas, como sinal, se destinam ao mesmo que fala e a Deus. Bem empregado, o dom de línguas recebido junto com o batismo com o Espírito Santo traz ao que fala uma grande edificação. 1 Coríntios 14, 16 e 17. Muitos desprezam esse dom por não trazer edificação para a igreja. Mas isso de edificar-se a si próprio não é absolutamente sem valor e sem importância. Ninguém, por exemplo, despreza a alimentação só porque o alimento ingerido só nutre ao que dele se serve. Essa fonte de edificação que Deus deu ao indivíduo em particular é de extraordinária importância. E que vitória não teriam todas as igrejas se seus membros em particular vivessem sempre renovados e edificados pelo uso contínuo desse dom espiritual que eleva para uma maravilhosa comunhão com Deus. Achamos ainda que essa fora de línguas estranhas não precisa ser limitada. Paulo falava mais línguas que todos os demais. 1 Coríntios 14, 18, 28. Essa operação do Espírito manifesta-se principalmente em nossa vida de oração, onde podemos, em contato pessoal e íntimo com Deus, falar-lhe o quanto desejamos e pelo tempo em que o seu Espírito nolo consentir. E podem também falar muitas pessoas e ao mesmo tempo. Quando o Espírito desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, Atos 2 e 4,
todos falaram em línguas estranhas e o mesmo parece ter se dado na casa de Cornélio, Atos 10. Quanto ao significado das palavras ditas em línguas estranhas perante Deus, a Bíblia nos ensina que são mistérios falados em espírito. 1 Coríntios 14, 2. Pode também tratar-se de uma oração inspirada no crente pelo Espírito Santo. Pode ainda ser um cântico espiritual ou uma ação de graças de louvor a Deus. São plenas e abundantes as manifestações do Espírito quando o deixamos operar livremente. Mas, além de todas essas manifestações espirituais das línguas estranhas, pode o crente expressar-se em um idioma desconhecido para ele próprio, mas que os ouvintes de modo natural entendem. Foi o que se deu no dia de Pentecostes, Atos 2, do 8 ao 11, e posteriormente até os dias presentes vem se repetindo com frequência o mesmo sinal. As línguas estranhas como um dos 9 dons espirituais, confrontando o dom de línguas e o seu devido uso com as línguas estranhas dadas como sinal. Antes de mais nada, queremos observar que o dom de línguas não é dado a todos. Está escrito expressamente: falam todos diversas línguas, 1 Coríntios 12, 30. E com este dom, se dá o mesmo que com os demais. Só o usa quem o recebeu do Senhor e quando Ele o permitir e dirigir. Encontramos ainda que o dom de línguas é dirigido à igreja e deve, portanto, ser acompanhado de outro dom, isto é, o da interpretação, para que a igreja possa entender a mensagem daquele que fala. 1 Coríntios 14, 5, 26, 28. Está escrito que, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo e Deus. Aqui vemos a distinção que há entre as duas manifestações das línguas estranhas, isto é, como sinal e como dom. Aquele edifica somente ao que fala, quanto este edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 5 e 28. Foi por esta causa que Paulo preferia falar na igreja 5 palavras com o seu entendimento do que 10 milhares de palavras em línguas estranhas, a fim de que a igreja entendesse as suas palavras e fosse edificada. Quando Paulo diz no versículo anterior que falava mais que todos os demais, refere-se às línguas como sinal que falava perante Deus. Há uma maravilhosa edificação para uma igreja receber da parte de Deus mensagens acompanhadas de interpretação. O dom de línguas deve ser usado dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. A Bíblia diz que para cada culto falem 2 ou no máximo 3, cada um por sua vez, e haja intérprete. 1 Coríntios 14, 26 e 27. Vemos também que há todas as possibilidades de autocontrole para aquele que receber este dom. A palavra de Deus diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. Vemos finalmente o que o dom de línguas se distingue notoriamente das línguas estranhas como sinal. Quando o dom é acompanhado de interpretação, torna-se em utilidade semelhante ao dom da profecia, 1 Coríntios 14, 5, que é edificação e consolação. Saber usar as línguas estranhas é sinal de maturidade espiritual. Paulo, falando a este respeito, manda aos coríntios que não sejam meninos no entendimento, mas adultos, 1 Coríntios 14, 20.
Temos que entender definitivamente que quando um homem fala em línguas estranhas, não importa se como sinal ou como dom, não é o Espírito Santo que fala em tal indivíduo, mas o próprio indivíduo, o próprio crente é quem fala, influenciado pelo Espírito. 1 Coríntios 14:4, Atos 2:4. É necessário, pois, estar tão bem controlado e senhor de si, que o dom só seja usado de acordo com a direção do Espírito Santo. Dizer-se tão dominado pelo poder do alto, que tenha perdido o controle de si próprio e falar e agir inconscientemente é errado e antibíblico. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 1 Coríntios 14:33. Por isso, Paulo colocou o capítulo do amor entre os dois capítulos em que expõe a doutrina sobre os dons espirituais, como querendo dizer que se formos dominados pelo perfeito amor, isto irá aperfeiçoar o uso dos dons. Que o Senhor abençoe a todo o seu povo, para que venhamos a desfrutar de tudo que o Senhor preparou para nós. Conheçamos o valor de todas as dádivas divinas, por isso não rejeitamos sequer o dom das línguas estranhas. É de grande importância tanto para a edificação do crente em particular, a língua como sinal, como para a edificação de toda a igreja, dom de línguas, então acompanhado do dom da interpretação. Absolutamente não dizemos que esse dom é o de menor importância, só porque é citado em último lugar, pois também o amor não é o de menor importância, ainda que citado por último. 1 Coríntios 13:13. O que desejamos é a direção do Espírito Santo para o devido uso desse dom, para que, confortados e renovados, possamos ganhar almas para Jesus. Eurico Bergstein, 1960.